Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã de domingo para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa lição tem um tema muito interessante, um tema que chama muita atenção. É um tema que retrata um conhecimento contido em toda a Bíblia Sagrada, um chamado à adoração. A Bíblia nos convida a adorar, a louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e Deus é digno do nosso louvor. E ela também traz um alerta. Nós iremos entender qual é esse alerta. Nosso texto base aqui será o Salmo de número 95 e também um pouco do Salmo 81. Mas antes de começarmos essa lição, eu te convido a fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que o Senhor nessa manhã deste domingo, Deus, possa falar fortemente ao coração desse irmão, o despertando para te louvar, o despertando, Pai, para o caminho da adoração. Senhor, colocando dentro do coração de cada um de nós a adoração como estilo de vida. É o que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Meus irmãos, como textual, nós temos o verso 6 do Salmo de número 95, que diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os objetivos da lição: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Os objetivos da lição: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Segundo, entender o que é adoração verdadeira. Terceiro, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Como texto de referência, nós temos o Salmo 95 e iremos falar a partir do primeiro verso, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos, porque o Senhor é grande Deus e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais o vosso coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Verso 9. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e que não tem conhecimento dos meus caminhos. Esse é o nosso texto de referência. Nós lemos primeiro do verso 1 até o verso 3 e depois do verso 8 até o verso de número 10. Esse texto, irmão, esse salmo, ele de fato é um convite para que o povo louve a Deus, né? Esse salmo, bem como também o Salmo 81, é classificado como um salmo litúrgico. Eram salmos entoados nas liturgias, nas cerimônias, nos cultos. E era um verdadeiro chamamento e um alerta para que o povo louvasse e adorasse a Deus pelo que ele já tinha feito lá atrás, e um alerta para que o povo, olhando para trás, lembrasse de como Israel procedeu e acertasse naquilo que Israel errou. Nossa introdução diz assim: os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e a obediência em todo o tempo. No nosso tópico 1, nós temos um convite à adoração. Diz assim: o Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor nessa caminhada. Irmão, algo que nos faz pensar que Israel vivenciou, que Israel passou, que Israel
experimentou no deserto, na sua jornada, foi que a ausência de fé, o ceticismo, a incredulidade não os fizeram andar para frente. Pelo contrário, os fizeram estar parados, estagnados e não alcançarem as promessas que Deus havia prometido para aquele povo. O povo de Deus, mas que sem fé para acreditar na promessa do seu Deus, não pôde receber aquilo que Deus havia prometido. A primeira lição que eu pego para mim dentro dessa ideia é que nosso Deus tem nos feito promessa. Nosso Deus tem nos prometido grandes coisas. Mas se nós não tivermos fé para acreditar naquilo que o Senhor tem nos feito, nós não veremos as promessas de Deus se cumprir, assim como Israel. A falta de fé foi uma preocupação existente até em Jesus. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 8, ele conta uma parábola. Ele fala sobre o juiz injusto que não temia a Deus e não temia os homens. Não havia nada que despertasse o interesse daquele juiz a fazer alguma coisa boa e justa. Mas uma viúva foi até esse juiz apresentar a sua causa e disse: olha, eu peço que você faça justiça. Eu peço que você faça justiça contra o meu adversário. E por várias vezes ela foi até esse juiz, ao ponto que ele disse: chega, eu não temo a Deus e nem os homens, mas porque essa mulher tanto me importuna, mas porque essa mulher tanto vem aqui e quer que eu a faça justiça, eu a farei justiça. Isso é uma lição de Deus nos ensinando que nós precisamos bater até que se abra, que nós precisamos pedir até receber. Só que o que Jesus também diz dentro desse texto é interessante. Ele diz: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? Irmão, não sei se você se encontra nessa situação, desesperançoso, descontente, cético, desacreditando de tudo, desacreditando da palavra de Deus, não é? Uma característica deste ceticismo é a ideia de que o espírito do homem não vai encontrar nenhuma verdade. Pelo contrário, irmão, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é tudo quanto Deus tem nos falado. Se você encontra-se nessa situação, incrédulo, né, sem encontrar um sentido, sem ter esperança nas promessas de Deus, eu te convido a relembrar quem Deus é dentro desta lição. Vamos lá? O subtópico 1.1, vinde e cantemos. Amados, esse subtópico, dentro dessa ideia, o autor ele compartilha duas verdades sobre o cantar ao Senhor, sobre o louvar ao Senhor. A primeira grande verdade que o autor ele compartilha aqui é como o Senhor deve ser louvado. E a segunda verdade é o que serve como louvor ao Senhor. Como nós devemos cantar ao Senhor? Como nós devemos louvar ao Senhor? É de qualquer jeito? É vindo à igreja e simplesmente abrindo a nossa boca e acompanhando uma equipe de louvor? Como nós devemos cantar? É simplesmente preenchendo um lugar e uma cadeira, assistindo um culto, como se fosse algo obrigatório? Não. Nós devemos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor com vida, com alegria. E aqui essa alegria da forma que nós devemos louvar ao Senhor remete a contentamento. Louvar ao Senhor contentes. Contentes pelo quê? Contentes pelo que nós estamos vivendo hoje, contentes pela época que nós estamos vivendo. Amados, os dias são maus, mas nós não podemos louvar ao Senhor desmotivados por conta disso. Nós precisamos louvar ao Senhor com uma alegria. E o porquê, irmão, devemos louvar ao Senhor por alegria? O verso 2 e o verso 3 do Salmo 95 diz assim: apresentemo-nos diante dele com ações de graças
e celebremos com salmos de louvor, porque o Senhor é Deus grande. Nós temos que louvar ao Senhor motivados, contentes, felizes, não pelo que estamos passando ou vivendo hoje, mas tendo em mente quem nosso Deus é. Ele é o Senhor, Ele é grande, Ele é digno de todo louvor e adoração. A segunda ideia é o que devemos louvar a Deus. E aqui o comentarista, ele apresenta alguns critérios, mas antes eu quero definir alguma coisa sobre louvor. E algumas palavras originais no hebraico para louvor, a primeira é halal, que significa fazer barulho. Uma segunda é iada, que significa que é movimentos corporais que exprimem o louvor. Uma terceira palavrinha que eu separei é zamá, que são cânticos ou instrumentos que expressam o louvor. No Novo Testamento, a palavra grega usada para louvor é eucharistel, que significa agradecer, bendizer. Partindo dessa definição básica, louvor é qualquer som ou movimento que expressa a Deus um agradecimento ou elogio. Louvor é qualquer som, qualquer movimento levado para Deus. Nem tudo que a gente canta é louvor, você sabia? A nação de Israel, ela cantava em 3 situações. Ela cantava para agradecer os feitos de Deus, a magnificência de Deus. Ela cantava para ensinar sobre Deus e ela cantava, a nação ou o autor que compunha uma canção, ele cantava para relatar, transmitir o que ele estava sentindo. Coisas diárias da vida, coisas que traziam preocupações, a preocupação do seu coração, a aflição do seu coração, aquilo que era mais trivial. Então, no Antigo Testamento, eu entendo que nem todas as canções eram para Deus, mas porque nem todas as canções eram louvores. Nem tudo que você canta é louvor. Sabia disso? A Bíblia não nos manda cantar coisas que não nos edificam, coisas que simplesmente expressam os viveres diários e cotidianos, ainda que talvez isso não seja pecado, mas não é o que a Bíblia nos manda cantar. Mas a Bíblia nos manda louvar ao Senhor. A Bíblia nos convida a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor porque Ele é bom, louvar ao Senhor porque Ele é eterno, louvar ao Senhor porque Ele é Deus, louvar ao Senhor porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Irmão, como saber o que é louvor e o que não é louvor? Tem alguns critérios e o comentarista da lição apresenta alguns, não é? Saber para quem são dirigidos esses louvores, essas canções. Irmão, qual é a finalidade da canção que você tem escutado? Você já parou para meditar na letra dela? Te edifica? Fala sobre Deus? Alimenta a sua carne ou alimenta o seu espírito? Te aproxima do propósito de Deus na sua vida? Ou te faz projetar com coisas seculares e mundanas? Nossa geração está muito mal acostumada, pensando que tudo que é cantado deve ser ouvido, entendido e recebido. Não, irmãos. Nós precisamos estar atentos e perceber qual é o louvor genuíno, qual é o louvor que toca o coração de Deus. Esse é o nosso papel como cristãos, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. E entre outros critérios aqui, apresentados pelo autor, saber se essa canção ressalta a soberania de Deus, saber se essa canção te aproxima de Deus ou se essa canção anuncia o sacrifício vicário de Cristo. Peneire as suas canções, que o Espírito Santo coloque no seu coração quais são as canções que você, como servo de Deus, deve ouvir. O subtópico 1.2. A partir desse subtópico, nós iremos falar sobre os motivos pelo qual nós temos para adorar o Senhor. Agora nós partimos do versículo 3. Esse versículo 3 tem como frase base aqui: Ele está acima de todos os deuses. Era uma realidade do Antigo Testamento
que Israel estava cercada por povos pagãos, povos gentios. E os gentios, eles eram politeístas. Eles cultuavam vários outros deuses. Era normal para eles ter uma, duas, três divindades, cada divindade específica para algum problema na vida deles. Uma divindade para agrícola, para plantação, uma divindade para chuva. Isso era normal. E o comentarista da lição, ele traz aqui um comentário de Charles Spurgeon, que diz que no tempo antigo, as nações, os povos consideravam as suas divindades como deuses pagãos de um determinado local, como deuses locais, de uma região. Então, quando olhavam para Israel, viam Israel um povo pequenino, viam Israel um povo bem em números de pessoas fraco e diziam: o Deus desse povo também é fraco. O Deus desse povo com certeza é o menor ou um dos menores deuses. Mas o salmista, ele rejeita essa ideia. E ele diz: nós vamos louvar ao Senhor porque nosso Deus, ele não é fraco. Nosso Deus é forte. Ele diz: nosso Deus é grande. Nosso Deus é rei grande. E ele está acima de todos os outros deuses. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, não é? Dentro daquela época, idolatria, ela se baseia muito aqui no seu conceito original, não é? Por sua vez, a palavra idolatria, ela vem de duas palavras originais, eidelon, que significa ídolo, e latreuin, que significa adorar. Ou seja, adorar a um ídolo, adorar a uma imagem. Isso aqui é o contexto da nação de Israel. Cometiam idolatria, adorando outros deuses, imagens de escultura, fabricavam algum tipo de imagem, adotavam algumas entidades como deuses e os adoravam. Só que a lição também vai falar no nosso contexto. Nem tudo que é idolatria é imagem de escultura. Pelo contrário, há um segundo sentido para essa palavra e é um sentido mais amplo que engloba aqui a adoração a qualquer objeto, a qualquer pessoa, a qualquer instituição. Isso aqui é forte, irmãos. Às vezes, sem perceber, nós estamos idolatrando alguém e o resultado não será diferente de Israel. Às vezes, nós estamos idolatrando algum objeto. Às vezes, nós estamos idolatrando alguma instituição, algum partido. E Deus, irmãos, ele é completo. Deus, ele é amplo. Nós não precisamos de nenhum outro Deus. O nosso Deus, ele está acima de todos os outros deuses. Tudo aquilo que rouba a sua atenção, o seu foco de Deus é idolatria. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz, em 1 Coríntios 10, 14, pela boca do apóstolo Paulo, fugir da idolatria. João, em 1 João 5, 21, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, aquilo que está roubando você de Deus, o seu coração de Deus, o amor que há em você pela obra, por Deus, é idolatria. Talvez o desejo de ser, de ter, de construir, não é? O apóstolo Paulo, ele chega a comparar aqui a avareza em Colossenses 3,5 como idolatria. E esse subtópico vem nos falar sobre idolatria. Cuidado com a idolatria. Nosso Deus está acima de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele pode preencher-nos em todas as coisas. Subtópico 1.3. Também continuando aqui a falar sobre razões, não é, para louvarmos ao Senhor, vai falar que a frase base para mim é: nas suas mãos estão as profundezas da terra. Um pensamento interessante que o comentarista da lição expressa é o comentário bíblico NVI, que diz que antigamente os povos pagãos pensavam que as profundezas da terra eram um lugar inatingível até para suas divindades. Outro pensamento também comum era que os seus deuses estavam assentados nos altos montes. Irmãos,
Olha para você ver o quão nós temos motivos para adorar o Senhor. Primeiro, o Deus deles não conhecem as profundezas. Eu separei um versículo aqui para mim ler, o Salmo de número 139, versículo 7, que diz: para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer do céu a minha cama, aí eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Nosso Deus é criador, Ele criou as profundezas. E eu digo mais, os deuses deles estavam na crença deles assentados sobre os altos montes. Mas Salomão diz em 2 Crônicas 6, 8, pode o homem, pode Deus habitar entre os seres humanos, habitar entre o homem? Nem o céu dos céus pode te conter. Salomão estava dizendo, nem o céu aonde sobrevoam os pássaros, nem o céu aonde sobrevoam os aviões pode conter Deus. Nem o céu do céu, Salomão está dizendo, nem o céu da galáxia, nem o céu da estrela, nem o céu dos astros, nem o céu dos planetas pode conter Deus, e nem o céu dos céus, nem mesmo o terceiro céu, nem mesmo o céu dos anjos, nem mesmo o céu dos seres celestiais. Deus está acima de todos e de tudo. Vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Irmãos, nesse subtópico 2, nós vamos partir agora da ideia de louvor e vamos para a ideia de adoração. A partir do versículo 5, que diz: ó, vinde, adoremos e prostremos ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Para falar um pouco sobre o conceito de adoração, no original, adoração significa se render, se prostrar. Alguém disse que naquele tempo antigo, alguém só se prostrava, só se ajoelhava como um sinal de rendição, de humildade, de humilhação. E aqui o autor, ele apresenta nesse subtópico 2 tipos de adoração. A primeira era a adoração doméstica. A adoração doméstica, ela fora praticada pelos patriarcas, né? Pelas famílias de Israel, que reuniam-se e apresentavam sacrifícios ao Senhor pelo ensinamento da sua fé aos filhos. E aqui o segundo tipo, adoração em público, se refere às adorações como festas, os grandes festejos, as grandes celebrações. E aqui a gente tem inúmeras celebrações. O povo de Israel era um povo que gostava de celebrar, de adorar ao Senhor. Né? Algumas adorações públicas, aqui como exemplo, está a Páscoa, está a festa dos tabernáculos e está a festa de Pentecostes. Para a gente terminar esse pensamento, algo interessante também que o comentarista da lição ele aborda é a confusão que a gente faz entre comparar a adoração como simplesmente vir ao culto, né? Adoração como simplesmente o fato de cantar a Deus. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é muito mais do que preencher um ritual. Adoração é muito mais do que simplesmente você fazer algo por liturgia. Adoração é algo que parte de dentro para fora. É a sua rendição, é o seu entregar para Deus. Dentro dessa ideia, a gente entende que adoração é quando você se entrega para Deus, dizendo para Deus que você está entregando a sua vida para Ele, entregando o seu caminhar para Ele. Você assume a forma de dependente e diz para Deus te guiar e aceita o plano e o propósito de Deus na sua vida. O nosso subtópico 2.2 vai falar sobre a forma da adoração. Aqui o autor ele traz a história da mulher samaritana. Meus irmãos, nessa época, algo que chama a atenção da gente era que os judeus e até os samaritanos, não é? Todo mundo que fosse ali prestar um culto a Deus, uma adoração a Deus, eles tinham algo em mente. Eles tinham em mente que cumprindo
todo o ritual, toda a exigência, Deus ouviria a adoração. Deus receberia a adoração. Eles comparavam a adoração como sendo algo exterior, algo por fora, enquanto a verdadeira adoração era adoração interior. É isso que Deus revela para a mulher samaritana, que não é em Jerusalém nem em Samaria. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus está a revelar isso aqui, ele está a trazer à memória deles a forma que eles adoravam superficialmente, às vezes de joelho, às vezes prostrados por fora. Os seus corpos estavam prostrados, mas o seu coração estava distante de Deus. Isso significa adorar em espírito, colocar toda a sua atenção, colocar todo o seu coração na adoração a Deus. E, consequentemente, o verdadeiro adorador, ele produz frutos de quem ele adora. O verdadeiro adorador, ele se parece com o objeto da sua adoração. Por isso, adorar ao Senhor em espírito, com vida, e adorar ao Senhor em verdade, parecendo-se com aquilo que você adora. O nosso subtópico 3.3, nós vamos falar sobre atitudes de um verdadeiro adorador. Irmãos, um adorador tremendo, um adorador fenomenal na Bíblia Sagrada é Daniel, né? Se não me falha a memória, Daniel 6 vai falar que Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar. Uma atitude primordial de um adorador é uma vida de oração. Irmãos, para adorar a gente tem que conhecer. Para adorar a gente tem que saber quem nós estamos adorando. E se conhece mais de Deus, se tem mais a proximidade de Deus, é pelo caminho da oração. Uma segunda atitude de quem é adorador é meditar na palavra, né? Como se parecer com quem você adora se você não conhece, se você não sabe como você vai agir, se você vai estar agindo de forma certa, se você não estará agindo conforme quem você adora exige que você haja. Então a forma correta de adorá-lo é conhecendo qual é a forma de adorá-lo à luz da palavra. É conhecendo como eu devo agir, é sabendo como eu não devo agir. A Bíblia é a base para todos os nossos caminhos. A Bíblia, a palavra de Deus, é a base para as nossas ações, para as nossas atitudes, para aquilo que nós precisamos fazer e para aquilo que nós não podemos fazer. A palavra do Senhor diz que, estando com a Bíblia no nosso coração, o salmista diz: escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para ser um adorador verdadeiramente, com obras repletas de verdade, nós precisamos entender como devemos agir. E é lendo a palavra de Deus. E em terceiro aqui é se santificar, né? Se santificar é um processo. Se santificar é algo graduativo. Se santificar é se separar para Deus, é se separar das coisas mundanas, das coisas seculares. E a separação e a santificação, com certeza, ela sempre nos aproximará de Deus a cada vez mais. Nesse tópico, o tópico 3, nós vamos aqui partir para alguns alertas. E nós vamos falar sobre o versículo de número 7 e o versículo de número 8. O subtópico 1.3 fala sobre ouvir a voz de Deus. E o significado de ouvir a voz de Deus, dentro dessa ideia transmitida pelo salmista, é a ideia de uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e obedece. Por sua vez, o alerta que o salmista nos traz à tona é o alerta da obediência. Nós precisamos ter uma priori no nosso caminho, em nossa vida, sempre obedecer a Deus. Irmãos, sempre o caminho de Deus é o melhor caminho. Sempre a verdade e a vontade de Deus é o melhor para nós.
Em alguns momentos da minha vida eu já me deparei com a voz de Deus me dizendo para fazer coisas que eu não queria fazer. Coisas que na época me provaram, coisas que na época me fizeram comprovar a autenticidade da minha fé dentro de determinadas situações. Mas hoje eu experimento a bondade de Deus dada àquilo que eu aceitei como a sua voz para mim. Eu sei que tudo quanto nós fazemos, obedecendo à voz de Deus, nós teremos resultado mais na frente. Deus pegou o povo e fez com que o povo passasse pelo deserto. Isso parece negativo, isso parece ruim, mas Deus sabe que depois do deserto, depois da provação, tem uma terra prometida para cada um de nós. O nosso subtópico 3.2, nós iremos falar sobre endurecer o nosso coração quando ouvimos a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos obedecê-la, porque é o melhor para nós. E nós não podemos, de forma alguma, endurecer o nosso coração. O conceito apresentado aqui sobre o endurecer o coração é resistir à voz de Deus. Quem sabe eu estou falando para pessoas que sabem o projeto e o plano de Deus na sua vida. Quem sabe eu estou falando para pessoas que fogem do chamado da adoração. Quem sabe pessoas me ouvem hoje e não aceitam o que Deus tem para você. Irmão, que isso fale o seu coração, o tanto que falou o meu coração. Não endureçais o vosso coração para o Senhor. Sabe o que aconteceu com Israel? Israel endureceu o seu coração durante quase toda a jornada. Mas dois lugares que chamam a atenção aqui é Meribá e Massá. Uma no início da jornada e outra próximo ao final da jornada. Irmãos, o que Israel fez no começo e no final da sua jornada foi o que determinou o acontecimento final. A nação quase toda pereceu no Egito. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, não endurecer o nosso coração e prosseguir naquilo que é o plano e naquilo que é o propósito de Deus. Irmão, no propósito de Deus, nós sempre iremos desfrutar da sua provisão e da sua proteção. A Bíblia diz que a nuvem no deserto, representava Deus com o povo, a presença de Deus com o povo. Quando a nuvem ia, Deus estava dizendo para o povo, vocês precisam ir. Quando a nuvem parava, Deus estava dizendo para o povo, vocês precisam acampar, vocês precisam parar. E sempre que o povo saía debaixo da nuvem, eles eram feridos e os que saíam padeciam. Nós possamos ouvir a voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. O subtópico 3.3 é a relação entre o Salmo 95 e o Salmo 81. Ambos têm pelo menos 3 relações básicas aqui. Iniciam-se conclamando o povo à adoração. Em segundo, trazem um alerta para o povo de Israel quanto à desobediência. E em terceiro, falam da relevância em dar ouvidos à voz de Deus. Concluindo essa lição, nós aprendemos através desse assunto que nós precisamos louvar ao Senhor, alegres, saber com o que devemos louvar ao Senhor, o que apresentar a Ele como louvor, adorá-los, entregando as nossas vidas na mão do Senhor e saber ouvir a sua voz e não endurecermos o nosso coração para o desígnio que Deus tem para as nossas vidas. Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.